Rapaziada, como vocês estão? Estamos aqui hoje dando início à terceira temporada do quadro História Econômica, onde eu passo por principais pontos da história envolvendo a economia. Já passamos para alguns economistas muito bons, como Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, entre muitos outros. Já passamos pela era vermelha da economia, onde estudamos algumas políticas de esquerda, como o comunismo, anarcossindicalismo, que pouca gente conhece. Mas agora podemos dizer que entramos na era verde. Os vídeos vão estar mais simples do que os das épocas anteriores, porque agora eu não tenho mais um editor de vídeos. Porém, ainda vai ter muito conhecimento. Então, vamos para a era liberal. Agora começamos o História Econômica, entrando na nossa era liberal. Algo que eu me considero bastante. Você já parou para pensar que a liberdade de abrir um negócio, escolher o que estudar ou criticar o governo em público é tudo herança de uma ideia nascida há mais de 300 anos atrás? Uma ideia tão forte que desafiou reis, igrejas e impérios. Hoje a gente vai falar sobre o liberalismo e como ele virou o motor da modernidade. A primeira era do liberalismo, que eu diria que começa bem antes do liberalismo, a Era das Trevas. Imagine viver num mundo onde você nasce pobre, morre pobre e nem sonha em subir na vida, onde reis mandam e o povo obedece, onde a igreja diz o que é verdade e quem discorda vai para a fogueira. Esse era o cenário na Europa no século XVII, um sistema baseado em tradição, autoridade e privilégio. O antigo regime, juntamente com o absolutismo, mais o mercantilismo e um forte poder da igreja na época, que acredito que sim, se deve ter um poder. Porém, o ser humano é completamente corruptível e eles usavam esse poder para tirar a liberdade e pregar um falso evangelho. A liberdade individual, onde estava? Esquece. Não tinha. Mobilidade social, piada, não existia. Aí entra em cena a segunda época, que vem antes do liberalismo, mas que foi um dos pilares para o começo do liberalismo, o iluminismo. Surgiram pensadores que decidiram jogar a luz nesse breu. Literalmente é o iluminismo, uma revolução nas ideias. Eles acreditavam que o ser humano nasce com a razão, direitos e que ninguém deve governar sem consentimento do povo. A liberdade passa a ser um direito natural. John Locke foi um desses filósofos que defendeu o iluminismo. Pai do liberalismo clássico, assim por se dizer, onde teve grandes frases em grandes livros, como todo ser humano nasce com direito à vida, liberdade e propriedade. Caraca, isso chega a me emocionar. Governo só se for limitado por leis e pela vontade dos governados. Outros pensadores, como Montesquieu, que acreditava na separação dos poderes, Voltaire, na liberdade de expressão, e Jean-Jacques Rousseau, o famoso contrato social. Ele era mais voltado para o quantitativismo, mas influenciou muitos debates também nessa época. Depois do iluminismo, entra em ação o liberalismo, com ideias que finalmente saem do papel e explodem uma pólvora gigantesca na política. Com a independência dos Estados Unidos em 1776, tivemos a primeira grande revolução liberal. Declaração de independência dos Estados Unidos. Todos os homens são criados iguais, não existem privilégios. Todos têm os mesmos direitos. Constituição baseada na liberdade, propriedade privada, livre mercado e governo limitado. Tivemos também a Revolução Francesa, em 1789, Liberté, Égalité, Frontenac. Abate a monarquia absoluta e tenta implementar ideias liberais. Agora, um dos maiores pensadores do liberalismo entra em cena, por volta de 1723 a 1790, que foi quando ele nasceu. Se você quer entender um pouquinho mais da história dele, na primeira temporada falamos inteiramente dele, Adam Smith. Enquanto as cabeças rolavam na França, um escocês escrevia o livro que fundaria o capitalismo moderno, A Riqueza das Nações, onde defendia o livre mercado, crítica ao mercantilismo, conceito da mão invisível. Se cada um busca seu interesse, o mercado se regula. Menos estados, mais indivíduo decidido o que produzir, comprar, vender. E ponto.
Com as ideias que Adam Smith deu, começou a industrialização e a nova classe média a surgir. Um respiro a meio tanto caos. No século XIX, a máquina a vapor entra em cena, a produção explode, a sociedade muda. Surgem burgueses, filhos do liberalismo, expansão do capitalismo industrial. O liberalismo se consolida como filosofia dominante na Europa. Influência nas constituições e no fim das monarquias absolutistas. Apesar disso, algumas críticas realmente surgem. Não é um sistema completamente perfeito, como eu defendo, porque condições de trabalho eram horríveis, as pessoas eram praticamente escravizadas, e surgem movimentos socialistas e operários. Ou seja, as falhas do sistema liberal trouxeram um inferno na Terra, praticamente. Porém, o liberalismo deu a sua resposta, a reformulação e a evolução do liberalismo. O liberalismo se adapta, ele evolui e deixa de ser só Estado mínimo. O liberalismo clássico pregava a liberdade econômica mais política. O liberalismo social, surgindo no século XX, prega direitos civis, Estado provedor básico, com alguns defensores, como John Stuart Mill, que é a liberdade com responsabilidade social. E após Grande Depressão, em 1929, o Estado começa a ser irregular com Keynes, que vamos falar um pouco mais tarde nessa temporada. O mundo pós-Segunda Guerra. O mundo se divide de um lado capitalista liberal, do outro socialista soviético. A Guerra Fria é também uma batalha de ideologias. Estados Unidos como exemplo de economia liberal e democracia representativa. O RSS como exemplo de coletivismo estatal. O RSS cai em 1991. O liberalismo triunfa como um modelo dominante, mas não perfeito. No século XXI, onde nós estamos agora, o liberalismo está por toda parte. Na liberdade da imprensa, na internet aberta, no mercado globalizado, em você poder escolher sua religião. Mas também vive sobre ataques, censuras, autoritarismo, protecionismo. E as discussões modernas não param. Liberdade de expressão versus discurso de ódio, como na Unisa atualmente. Livre mercado versus desigualdade. Privatização versus setor público. Globalismo versus soberania nacional. Mas podemos tirar disso. O liberalismo não é perfeito, mas sem ele não haveria democracia moderna, capitalismo, nem liberdade individual como a conhecemos. É uma ideia que moldou o mundo e que ainda está sendo escrita, debate a debate. Eu termino esse vídeo com uma frase de Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E aí, meus amigos, o que vocês acham sobre isso?